Vale a pena jogar Phantasy Star Online 2 New Genesis em 2024? E aí pessoas, beleza? Como estão? Aqui é o Tate. Eu já jogo o jogo há mais de 5 anos. Eu comecei a jogar no JP. Atualmente o New Gen está com 2 anos, é quase o terceiro ano dele chegando aí, né? Tá tendo evento pra metade de ano dele já, né? Já vai ter pro 3 anos de comemoração, né? Então vamos falar aqui se vale a pena jogar New Genesis em 2024 pra vocês, mano. Eu vou começar dizendo que vale sim muito a pena em 2024. Por exemplo, se você foi um dos jogadores que começou a jogar 2 anos atrás do jogo e falou, vou esperar o jogo ter mais conteúdo e voltar a jogar. Esse é o momento de você voltar a jogar o jogo, porque o jogo tem conteúdo o suficiente para te manter nele por bastante tempo. Então, se você parou naquela época, é o momento de voltar. Então vamos dar motivos para você começar a jogar o jogo aqui ou voltar a jogar agora o jogo, né? Vamos começar explicando a evolução do jogo que rolou no primeiro 6 meses dele até agora, os 2 anos e meio dele quase. Bom, no começo que o Genesis lançou, ele não havia muitos endgame, porque o jogo é um ongoing, o jogo, o cara lança o jogo incompleto e vai trazendo coisa conforme o tempo, né? O tempo foi passando e mais coisa foi vindo para o nosso New Genesis, né? Um jogo que não possui endgame agora, e ela começou level 20, agora o jogo é level 80. Temos mecânicas complexas que chegaram no jogo, por exemplo, agora temos addons, Craft de Photon Arts, Technique, tem uns alojamentos mais complicados de fazer. Também tem a criação de personagens do jogo, que esse daqui é sem dúvidas nenhuma o jogo com a melhor personalização de personagem que existe em toda a indústria dos games. Não tem nenhum outro jogo que te possibilita as possibilidades infinitas de customização de personagens que tem nesse jogo. Então acredite, você pode fazer literalmente qualquer coisa aqui no jogo, basta ter criatividade que você consegue fazer literalmente qualquer coisa acontecer aqui. Também chegou o Creative Space. Você já viu o Creative Space? É basicamente a evolução dos 4 que tínhamos no Phantasy Star Online 2. Agora no Phantasy Star Online 2 New Genesis se chama Creative Space, que é um espaço onde o seu limite é a sua criatividade. Você consegue fazer qualquer coisa ali, desde que você tenha criatividade para isso, cara. Não tem limite que você pode fazer ali, basta ter imaginação. Então vamos falar sobre gameplay, né? Que é a parte importante de um jogo é gameplay. E vamos dizer os gameplays que temos aqui no jogo. Por exemplo, hoje temos 2 mid-game. O que seria um mid-game? Um lugar onde você vai para os equipamentos, alojamentos, suas armas, suas units. E hoje em dia temos o Lecial e Halval de Vera Farm para o mid-game. O mid-game é onde você vai para se preparar para o endgame, né? Que é as partes mais difíceis, onde você vai usar todos os equipamentos e gameplay da melhor forma possível para conseguir lidar com os inimigos de lá, né? Então vamos falar de endgame agora, né? Bom, endgame, temos mais de 5 endgames no jogo atualmente. Hoje temos Purple, Jael, Retank, Varus, Estia. As mais atualizadas são Jael e Retank no momento. Temos Trinitas, Rank 1, Rank 2 para fazer de endgame. Temos Aegis, Herad, Solos, como quests desafiadoras de endgame no momento do jogo para você usar e mostrar seu gameplay se você manda bem ou não, mano. Collabs, a SEGA tudo indica que ela tentar fazer meio que um metaverse dentro do New Genesis, tanto que você pode ver que ela tá fazendo um collab uma vez por mês, então vão ser collab todo mês no jogo. E isso já tá se repetindo há quase um ano já, todo mês vão tendo collab no jogo. Algo que tudo indica, 2024 vamos ter collab 12 vezes no ano, que significa que é um collab por mês, né? Pode se preparar que o que não falta no jogo é collab pra você se divertir. Não está confirmado os próximos collabs, mas sabemos que vai ter collabs, tá? Vai ter o collab com anime baseado em light novel, anime sci-fi, e por aí vai, com jogos. Então pode ter certeza que até o final do ano vamos ter muitos collab aí. O jogo está disponível em todas as plataformas, PlayStation, Xbox, Microsoft, Steam, Epic Games, menos no Switch. Mas acho que é só questão de tempo até a Nintendo atualizar o Switch dela, né? O New Genesis já existe no JP, tá? No Nintendo Switch, só que através de nuvem. Eu acho que por isso que eles não trouxeram ainda no global, porque vai ser dependente da nuvem e não é tão legal assim, né?
Então vamos falar dos elementos de combate do jogo. Bom, todo mundo jogou um Souls-like, ou jogou Phantasy Star 2, Monster Hunter, essas paradas sabe que o combate do New Genesis é muito bom. É muito bom. Não tem uma pessoa que fale mal do combate do jogo, porque o combate é extremamente bom. É fluido, funciona muito gostoso, é satisfatório. Se você curte Souls-like, Monster Hunter, God Eater, todos os jogos desse estilo, onde você tem parry, guard, esquiva, counter, corre, pula, assist action, bom mesmo, raiz, você vai gostar do combate, porque não tem como, é muito bom, mano. Os bosses do jogo são incríveis, não tem como você não animado quando vai enfrentar uma Ares, que o bicho é insano, é muito da hora os epic boss do jogo. O jogo atualmente tem 3 epic boss, né, que é o Aegis, Solos e o Eradna, são os 3 epic boss do jogo atualmente. Já tá confirmado um outro epic boss que vai chegar, né. Então, mano, o hype para 2024 é maior ainda, porque até o meio do ano vamos ter mais um Epic Boss. Aqueles Epic Boss são aqueles bosses colossais, gigantes. Foi anunciado o roadmap do jogo até o metade de 2024, que é mais um motivo para você se hypar pro jogo mais ainda e se animar mais ainda, querer jogar o jogo, voltar a jogar o jogo. Vamos falar do roadmap do jogo. Próximo mês vamos ter collab com Niji Sanji, que é VTubers, e vamos ter os rankings novos de Keyvaries, mais coisa pra história do El Quest 4, que são os bosses solo que você enfrenta sozinho, são bem poderosos eles, mas você usa os algimentos que você pega pra duelo específico, fica bem fácil, mas o desafio maior é fazer eles sem os algimentos. Temos um novo tipo de Stand Party Quest, que é o tipo de quest parecida com solos, Aegis, quests difíceis, mas pelo que eles comentaram, essa parte vai ter uma versão normal e uma versão difícil dela, vamos ver como vai ser. Vamos ter bastante evento, né, porque aí vai começar o evento de Spring, né, 2024, começa a partir do fim de janeiro e vai até março, né? Até o final de março, provavelmente, né? E esse evento vai ter umas limited quest, uma limited quest de urgente quest, e também vai aumentar o level cap do jogo para 85, e com isso vem uma expansão para Ranger e Gunner neste mesmo mês de março, tá? Aqui no roadmap não diz um mês específico, mas provavelmente vai ser em março. Tem mais coisas para Creative Space, né? Mecânicas, partes, coisas exclusivas para ele e tudo mais, né? Aí depois abril temos um evento de 3 anos de aniversário, geralmente eventos do jogo, o jogo Sega de aniversário dá muita coisa de graça pra você, como já tivemos antes, né, já deram um monte de roupa visual, eles botam um gacha lá que pode dar 10 gachada grátis ou 10 gachada em outros scratch, tem os scratch de SG, enfim, é muita gachada e muito visual que você pode pegar gratuitamente no jogo antes de aniversário e vale muito a pena jogar se você quiser pegar os visuais, que o jogo que não falta é visual pra pegar, né, então aí podemos ver que em maio é o momento que vai chegar o novo Epic Boss, né? Como tá na imagem aqui, isso aqui provavelmente vai ser um Dark Falls, que quem não sabe na franquia do Phantasy Star, os Dark Falls são os Epic Boss da franquia, né? E também nesse momento aqui vem mais craft de Tech Arts Customization. Tech Arts Customization, onde você pode modificar seus ataques para dar alguns efeitos específicos, mudar até mesmo a animação deles, tá? Isso é bem legal porque o sistema já está implementado no jogo, eles vão trazer mais opções ainda com outras photo arts para os jogadores poder customizar do jeito que eles quiserem, né? Mais partes para o quarto, né? Que são partes que tinham no Phantasy Star Base vão ser portadas para o New Genesis, pra você poder usar o New Genesis de alguma forma, que eles vão refazer, vão basicamente portar o modelo do Base para o formato do New Genesis e botar para você poder pegar de alguma forma, né? Como podemos ver aqui embaixo, temos collab com anime shonen, baseado em mangá. E depois temos collab com games, com companhias de games. Então, abril vamos ter collab com anime shonen. Maio vamos ter um collab com algum jogo de alguma companhia aí. Aí depois vamos para junho, né? Aí depois vamos para julho, que é o evento de 12 anos da franquia do Phantasy Star, né? Porque o Base ele tem 10 anos, o New Genesis tem 2, ele faz 3 no caso, né? O Base, na real, ele não é que o Base tem 10 anos, ele tem 9 e pouco, aí junto do New Genesis dá uns 10, né, basicamente, 12 no caso, né, porque aqui tá comemorando 12 anos, então fecha os 12 anos, temos 3 anos do New Genesis e 9 do Base, né, fechando os 12 pra nós, né, então a franquia já do Phantasy Star Online 2 já dura 12 anos, MMOs estilo anime, essas coisas, um bom combate, você vai conhecer a franquia Phantasy Star provavelmente, se não conheceu, cara, é hora de você testar, porque você tá perdendo muito, porque os Epic Boss são incríveis, do combate também. Então vamos falar do update aqui, bom, como vai começar o evento de aniversário de 12 anos, se o evento de aniversário de 3 anos já deu muita coisa, pode ter certeza que o de 12 vai dar muito mais coisa ainda, tá? Aí temos novos Field, que é um novo mapa que vai chegar no jogo, que é uma cidade toda aberta, grande, espaçosa, pra você poder correr, escalar os prédios, caralho, a 4.
Temos mais coisa pra história. Um novo Duel Quest, que é o fase 5. Que geralmente os duelos que estão vindo são bosses únicos Star, eles são um boss bem maneiro. Tem o Halvard, por exemplo, um boss da hora pra caramba. Eu havia um novo sistema de combate, que eles já soltaram uma demo, tanto dessa nova área e do combate, como vai vir. Mas como é uma demo, não tá completa, dá pra ver que não tem nem as texturas finalizadas de alguns objetos ali, né? E vai ter a expansão do Fighter, que é a outra classe do jogo, mas então até meio do ano vamos ter a expansão do Ranger Gunner Fighter no jogo já, né? Pra dar uma inspirada a mais nessas classes, pra jogar com elas, né? E também vai vir mais coisas pro Creative Space, né? E outro collab, que o collab de junho vai ser com anime de ficção científica. Aí depois, em julho, temos o collab com um anime baseado em Light Novel. Mano, eu quero muito que seja um Eminence, mano. Fora que o jogo é 100% gratuito, não existe motivo nenhum pra você gastar dinheiro com nada no jogo. A única coisa que você talvez iria querer gastar dinheiro pra ter do jogo seria acesso ao shop. Mas não é que você não tem acesso ao shop, você tem acesso ao shop a qualquer momento, você pode comprar coisa a qualquer momento, você só não pode vender a qualquer momento. Tem que usar um item que ele dá acesso à venda. E aí esse item é dado uma vez por mês, mas às vezes tem eventos que dão isso aí também. Agora que provavelmente nesse 2024 deve aparecer alguns outros meios de pegar isso também, além de eventos, essas coisas, tá? E o shop não é tão caro assim no jogo não. Fora que dá pra viver sem um shop, tá? Só com um shop de um mês, dá pra você viver tranquilo, farmar no mês, bota pra vender tudo de uma vez só e depois farma o próximo mês também, tá ligado? Assim que a maioria das pessoas fazem no jogo pra fazer meseta com vendas no jogo. Fora que tem meios de farmar também, mesmo sem depender do shop no jogo, tá? Então você não fica totalmente à mercê de ter esse acesso à venda do shop. Mas como eu disse, pode comprar livremente, então tem que o whatever também. Mas seria bom ter mais meios de acessar isso facilmente, Sega. Por favor, ajude nós nisso. Questão de pay to win ou não pay to win, ele é zero pay to win. Provavelmente isso aqui vai ser um MMO mais free to play que tu vai jogar na sua vida, de experiência free to play, sem dúvida nenhuma. Não sei que você queira visual, mas visual não dá dano nem nada, é só visual mesmo e ficar bonitinho, é isso, tá ligado? Tem um scratch que dá um algemento que é poderoso, mas sinceramente não é nada que, uau, eu preciso disso pra viver, eu não mato o bicho. Você sinceramente consegue matar o bicho com tudo que é free to play, fora que os itens mais poderosos são por drop ou craft e por aí vai. Então, pay to win não existe, então se você ver alguém falando, o jogo é pay to win, não acredite nem um pouco, ele não tem nada de pay to win. O jogo vai ter collab o ano inteiro, basicamente, aqui, até o meio do ano já tá confirmado todo o collab, provavelmente do meio até o final do ano também vai ter collab todo mês também, porque tudo indica isso que a SEGA quer ter o formato no New Genesis agora. Isso nunca aconteceu no base, tá? Você tem um collab por mês, isso aqui já é incrível já. Eu recomendo você começar a jogar o jogo agora, se você nunca jogou, baixe e teste, o jogo é gratuito. Não tem nada a perder, é só baixar e jogar. Tem todas as plataformas, menos o Switch. Eu jogo no chip 2. Se você quiser jogar o jogo comigo, com o pessoal daqui que joga também, joga no 2, o chip UR, que é o 2. Bom, o chip que mais tem BR, provavelmente. Outros chips também tem BR, só que a maior parte está localizada no 2. Então, se você quiser jogar, esse é meu Discord, tem duas perguntas lá também. Se quiser entrar na aliança, que é a Guild, é só você procurar lá no jogo Endeavor ou pedir no Discord pra se juntar à aliança que nós vamos invitar, tá? Não importa o seu level, qualquer level nós aceitamos, basta você querer jogar com nós, não tem problema, mano. Aqui no canal tem vídeos, guias, gameplay dos conteúdos do jogo, como você buildar, dicas e tudo mais. Então confere os vídeos. Se você parou de jogar no começo e queria esperar pra ver o jogo, tem mais conteúdo pra voltar, esse é o momento, volta, você não vai se arrepender, porque o momento chegou você voltar pro jogo. Então é isso, aquele like, comenta, compartilha, se inscreve no canal e tudo mais. E o vídeo será por aqui. Valeu, falou, até a próxima.